Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui pelo YouTube porque ele vai pegar um pouquinho mais do que aqueles 3 minutos que estamos acostumados, para responder uma questão que nos foi feita agora semana passada e que acho que merece um compartilhamento. Me perguntaram o seguinte: Enzio, como é que nós podemos resolver conflitos de opinião que surjam nos grupos de estudo, nos bate-papos, que surjam em qualquer momento nas casas espíritas, né, nos centros espíritas, né? É uma questão complexa, mas que tem uma resposta. Eu conheço uma só saída. Na verdade, podemos pensar em algumas, mas tem uma que eu acho que resolve. Tem uma que eu entendo que ela atende, né, todas as outras que nós possamos pensar. Porque as outras você pode usar, né, como por exemplo a compreensão com a opinião do outro. Então cala-se e deixa como está. Resolve? Não resolve. Não resolve, porque você não vai concordar com o que o outro disse, o outro vai achar que você concordou e isso vai virar uma bola de neve. Então, esse é só um exemplo de uma das possibilidades de se resolver o conflito, mas não resolve a situação. A única possibilidade que eu entendo que resolve os conflitos de opinião nas casas espíritas chama-se Kardec. Kardec nos apresenta na sua obra, né, nos 32 livros, nas suas 32 publicações, 21 livros e 11 adendos, apostilas e tal, ele nos apresenta a estrutura de fundamento do pensamento espírita. Mesmo que ele não tenha tratado de determinados assuntos, mas ele nos deu o fundamento para o entendimento e a referência segura da análise e interpretação dos dados e dos fenômenos que a natureza nos apresenta. Kardec é extremamente consistente nesse sentido. Não há tema que ele não tenha trabalhado em toda a sua obra no que diz respeito ao fundamento. Quando dois grupos, né, quando há um conflito de opiniões ou de interpretações ou de entendimentos a respeito de determinado ponto, e essa discussão ela acontece no âmbito da casa espírita, gerando um clima tenso, um clima pesado, só há um caminho. O que Kardec apresenta como fundamento do tema que está sendo discutido? Buscando esse fundamento, nós vamos ter duas coisas. Primeiro, uma das pessoas que opinou, um dos grupos que opinou, estará concorde com aquilo que Kardec apresenta. O outro grupo estará em discordância. Aí nós temos que ter dois comportamentos idênticos para os dois. O primeiro comportamento é daquele que está concorde, o que acertou, vamos dizer assim. Ele tem que ter o bom senso necessário para entender que desta vez ele acertou. Desta vez a sua interpretação, o seu modo de entendimento, ele é consistente com aquilo que a Kardec propõe como fundamento de análise e de entendimento do fenômeno. Ele poderá errar em outro momento, porque nós somos falhos e as nossas interpretações, os nossos entendimentos ainda são frágeis e falhos. Então eu tenho que ter o bom senso de que nesta vez eu acertei. Na próxima eu posso estar equivocado, serei eu equivocado. E eu tenho que ter a humildade necessária de entender que o outro não compreendeu da forma coerente como Kardec. Então exige um momento de extrema humildade, de simplicidade, de amizade com o que entendeu equivocado. E o outro lado é, se eu observo que o meu entendimento não é concorde com aquilo que Kardec apresenta, eu tenho que ter o bom senso de entender que eu estou equivocado. O meu entendimento, ele fere, essa é a palavra, os princípios doutrinários que Kardec nos apresenta. Pode estar concorde com outra pessoa, mas o fulano está mostrando isso, não tem problema. É a opinião do fulano, eu estou concorde com fulano. Mas aí há um desacordo daquilo que Kardec nos apresenta. E aí eu tenho que ter o bom senso.
No que diz respeito, por exemplo, a práticas nas instituições espíritas, nós precisamos entender que, além dos fundamentos, as casas elas têm as suas propostas de atividade. E se eu chego numa instituição e apresento, olha, mas tem uma proposta de atividade que é assim, eu gosto muito da palavra fantástica, né? É uma coisa fantástica, é a caridade, isso vai atrair o público, o pessoal vai vir para o centro, vai ter movimento, o pessoal vai comprar livro, vai fazer isso, aquilo, outro. Olha, nós precisamos primeiro respeitar os fundamentos doutrinários que Kardec nos apresenta. Depois nós temos que respeitar os fundamentos práticos que cada instituição tem. Ok? Então, se a gente chega numa instituição querendo mudar a instituição, é melhor rever a nossa atividade. Ou então você cria uma instituição e faça do seu jeito. E não bote o nome espírita. Não faça isso. Isso é desrespeito com os princípios doutrinários. É a casa do fulano que faz daquele jeito. Tá certo? E Enzio, e se por acaso o meu pensamento está com o código que Kardec apresenta, e a casa que eu frequento insiste em atividades que ferem os princípios doutrinários? Olha, saia. Você tem escolha. Saia. Busque um grupo, né, que entenda a forma coerente, doutrinária de se vivenciar os ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Evangelho. Saia. Você não é obrigado a vivenciar isso, ok? Quantos de nós, o próprio Kardec, Bezerra de Menezes, se afastou da Federação Espírita Brasileira e, quando foram buscá-lo, pedir para que ele voltasse, ele assumisse a direção da federação, ele disse, eu assumo, mas dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos princípios que Kardec nos pede. E ele voltou. E a Federação Espírita Brasileira tornou-se essa instituição que nós conhecemos, que busca balizas seguras da vivência do Espiritismo no Brasil, tá certo? Então, eu não vejo outro caminho. Se há um conflito de opiniões dentro da Casa Espírita, é Kardec. E se nós insistimos em fazer diferente daquilo que está proposto pelo codificador, sinto muito. Nós não estamos vivenciando o Espiritismo, não estamos ensinando a doutrina espírita, nós não estamos sendo espíritas. Infelizmente, não estamos. Nós estamos sendo outras coisas, certo? É como torcer para o time de futebol. Você torce para o Flamengo e veste a camisa do Vasco. Não está coerente. Você diz que é corintiano e veste uma camisa verde do Palmeiras e canta o hino do Palmeiras. Mas não é tudo futebol? Não é tudo time? Não, não é. Existem ideologias e princípios diferentes que norteiam as coisas. E nós temos que ter bom senso nesse sentido, que é princípio basilar que o próprio Kardec, entendido como o bom senso encarnado, nos deixa como referência. Então, respondendo a essa questão, e entendo ser uma questão que hoje merece algumas reflexões, nós temos que ter o bom senso de que podemos estar equivocados, por termos feito uma interpretação doutrinária incompleta, não necessariamente errada, mas incompleta, e estarmos ensinando e vivenciando práticas que não condizem com aquilo que Kardec nos apresenta em sua obra. Isso não há nenhum problema parar, rever, refazer e vivenciar a mensagem conforme se pede. Ajustes, adaptações, eu acho muito temeroso e até mesmo irresponsável de nossa parte quando fazemos qualquer ajuste ou adaptação. Eu não digo que numa situação esporádica, e assim mesmo é bem complicado, num determinado momento, para salvar uma vida, para que alguém seja auxiliado, que se tome de determinadas atitudes, que se salve a situação. Mas estabelecer isso como regra, como padrão, simplesmente porque eu entendo que é bom, simplesmente porque alguém disse que porque o Espírito falou assim, ou naquele livro está escrito desse jeito, isso é, no mínimo, irresponsável de nossa parte. Tá ok, pessoal? Então, fica aí a reflexão.
Um abraço e até a próxima questão.